Muito bom dia, família Soma. Tudo bem com vocês? Feliz ano novo para aqueles que eu não vi no culto da virada. E espero que tenham um ano abençoado, 2026 abençoado. E se a gente estiver com Jesus, já está bom, né? Coisa boa. Coisa boa estarmos mais uma semana na presença do Senhor, de volta aos domingos. Os últimos 2 domingos eu estranhei demais, não sei vocês. Eu estranhei demais. Esses 2 domingos sem culto. Eu acho que a gente nunca mais vai fazer isso, não pode. Tem que ser errado. Se não está na Bíblia, devia estar. Tem aquele... O cara falou um ditado popular para o outro, né? Ah, como diz a Bíblia. Daí falou um ditado popular do cara. Não, mas a Bíblia não diz isso. Mas devia. A gente define o cânon, né? Gente, eu quero expressar minha gratidão ao Senhor por estar com vocês, cultuando Ele mais uma vez. E depois de uma semana louca, né? Nós tivemos uma semana bem louca. Né? Nascimento de bebê, morte, acidente. Cara, uma loucura. A Eleonora nasceu essa semana. Uma bênção, né? Nascimento de criança é sempre bom. Nós temos uma nova membro agora aqui na Soma. E Jesus tem dado para nós, membros. Está sendo difícil novos convertidos, então ele manda filho. O pessoal está com o coração duro, então vou mandar filho. Azar, se virem. Problema de vocês agora. E assim vai. Agora, foi anteontem, foi, né, que nós estávamos juntos. Meu avô faleceu. Botei no grupo da igreja pedindo oração. Meu bom avô faleceu. Era o último que eu tinha, o outro já tinha ido. Agora eu sei que minha família, bem dizer, está com o Senhor já. Meu pai, meus 2 avós, minhas 2 vós, meu tio, enfim. Tem bem poucos aqui, então eu tenho que aproveitar bastante meus familiares agora, porque restam poucos. Mas o bom é que o cristão tem a bendita esperança, né? O bom do cristão, a diferença do cristão é saber que não é um fim. Isso aqui não é um final. É só um até logo. O cristão tem essa esperança. Aí, acidente. Ontem, o Davi e o Xande limparam a igreja, estavam indo para casa, bateu o carro, ou bateram nele, né? E aí, uma loucura. E eu fico pensando, esses 2 dentro do carro, por mais que eles dissessem que estavam indo devagar, mas imagina as conversas dos 2. Eu não consigo ter uma boa noção, assim, de uma boa conversa entre os 2, sabe? Daí eu imagino já a Bianca, porque a Bianca em casa já queria estapear a moça que bateu no carro. E aí eu fico pensando, se ela estivesse no carro junto, já estaria... Eu tinha que ir lá apaziguar. Assim, eu fui lá só para fazer comentários sobre o veículo, sobre as habilidades do Davi no volante. Foi muito mais tranquilo. E aí, hoje, graças a Deus, aniversário de casamento, faz 23 anos que eu sou casado com a Morena. 23 anos de casado, não é namoro e noivado junto, tá? É 23 anos de casado. E impressionante que depois de 6 gestações, né? 6, né? Cada gestação ela fica mais bonita, é por isso que a gente não para de fazer filho. Entendeu? Cada gestação ela fica mais bonita, então, cara, o céu é o limite. Gente, mas apesar de tudo isso, nós estamos iniciando o ano e hoje tem muitas igrejas, muitos pastores que vão estar dando o sermão da visão, vão falar sobre as projeções para o ano de 2026, para as suas igrejas. Pastores vão falar sobre 7 passos para isso, 5 chaves para a vitória. Vai ter muita coisa sendo pregada nesse sentido hoje. E eu estou indo meio que na contramão, né? Eu sou o pastor da desgraça, né? Eu sou o pastor da depressão. Então, a gente vai um pouquinho ver um texto um pouco diferente. Eu não vou ir nessa pegada. Mas não deixa de ser uma visão para a igreja. É para algo que nós temos que levar para o ano todo. Então, eu quero muito a tua atenção. Porque a semana toda, e nós estávamos conversando, o pastor Daniel e eu, sobre algumas impressões que nós tivemos. E esse texto ficou martelando no meu coração, martelando. E tem, como Spurgeon fala, né? Tem textos na Bíblia que parece que são como um leão que pula em ti, assim, e ele te agarra e não solta mais. Eu quero muito ler com vocês Apocalipse,
capítulo 3. Porque enquanto tu acha aí Apocalipse 3, eu estou muito preocupado com os rumos da nossa igreja. Eu marquei, vocês viram ali, né? Terça-noite nós temos reunião. E eu quero ter uma reunião com vocês, porque daí eu vou falar mais especificamente sobre alguns pontos. Mas algumas coisas que me preocupam. Vocês estavam aqui no culto de Natal? Quem estava aqui no culto de Natal, levanta a mão. Vocês viram que não teve visitante? Na verdade, teve uma visitante. Uma que veio pela primeira vez. E veio por causa do batismo. O que nós estamos fazendo? Sabe? O que a gente está fazendo aqui? Me preocupa ver que bem poucos irmãos entenderam a necessidade, porque hoje a evangelização, ela acontece sim com folhetinho. Não estou dizendo que é errado isso, mas muito mais se dá por meio da convivência. E bem poucos irmãos entenderam isso, que precisam conviver com não cristãos, convidá-los às suas casas, ir visitá-los, e a gente não está vendo isso acontecer. Ao mesmo tempo, o compromisso que nós temos que ter parece que esvai-se por meio dos nossos dedos. O comprometimento parece que está diminuindo. Então, tem coisas que me preocupam. E como pastor da igreja, eu tenho que ter essa visão a longo prazo também, médio e longo prazo. Porque se nós seguirmos nesse ritmo, pode ser que não seja algo muito bom. E eu acredito que esse texto vai nos ajudar a entender um pouquinho. Acharam aí Apocalipse 3? Amém? Vai lá no versículo 14. Nós vamos ler do versículo 14 ao versículo 22. Apocalipse 3, do 14 ao 22. E hoje eu preciso que tu preste muita atenção. Então, se as crianças estiverem incomodando, eu tenho uma tática para fazer a criança parar quieta. Eu sou pai de 5 crianças, então eu já aprendi algumas táticas. Tu faz o seguinte, imagina que aqui é a cabeça da criança, tá? Ok? Tu faz assim, ó. Assim. Daí com a outra mão tu vem aqui atrás. Dá uma apertadinha e segura alguns segundos, sabe? O Dani pratica jiu-jitsu, eu aprendi com ele. Alguns segundos a criança ela vai dormir. Fica tranquilo, não morre. Só vai dar uma cochilada, tá? Hoje eu preciso da máxima atenção, então segura aí. Acharam o versículo 14? Amém? Vamos lá. Carta à igreja em Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse morno, ou melhor, quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja, de fato, rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente. E colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, vamos contextualizar um pouquinho isso aqui. João está preso, ele está na ilha de Patmos, e ele recebe uma visão do Senhor no dia do Senhor, no domingo. E ele, nessa visão, nesse contexto todo de visão, de sobrenatural, de arrebatamento, ele recebe 7 recados, 7 cartas de Jesus, que são as 7 igrejas da Ásia. E nós estamos aqui na última delas. João escreve aos anjos dessas igrejas, e aqui vai ter uma discussão dos teólogos se os anjos é o pregador, é o pastor, ou se é um ser sobrenatural, uma espécie de
protetor da igreja. Enfim, não é esse o ponto hoje, eu não vou entrar nessa questão. Fato é que João escreve a esse anjo da igreja, e ele vai tratar de assuntos relacionados de forma peculiar daquelas 7 igrejas. E aqui nós estamos na 7ª igreja, a igreja de Laodiceia, que é provavelmente a cidade mais rica. Se não é a mais, é uma das mais ricas. Laodiceia era uma cidade muito rica. Para vocês terem uma ideia, alguns anos antes, a carta foi escrita aí em torno de 90, 92 depois de Cristo, 60 depois de Cristo, ou seja, 30 anos antes, essa cidade passou por um terremoto que destruiu a cidade. O que eles fizeram? Pediram recursos do governo? Não fizeram nada. Roma não precisou enviar um centavo. Eles reconstruíram toda a cidade. Eles se reergueram às suas próprias custas, com o dinheiro do seu bolso. Era uma cidade muito rica. Mas o fato de uma cidade rica ser rica não quer dizer que a igreja seja rica. Tem que ficar clara essa distinção para nós. A igreja estava se deixando levar por isso. A cidade era uma cidade muito orgulhosa. Eles tinham muito orgulho da sua riqueza, eles tinham orgulho do seu colírio. Eu vou explicar melhor disso depois. Eles tinham orgulho do seu tecido, eles produziam tecido, também vou falar disso depois. Era uma cidade muito orgulhosa. E esse orgulho da cidade afetou a igreja, e a igreja assumiu essa personalidade sociológica e começou a se tratar assim, e começou a se vangloriar. A igreja adotou o conceito da cidade para si. No entanto, essa cidade ela também tinha alguns problemas. O principal deles, provavelmente, era o abastecimento de água. Essa cidade ficava entre 2 cidades importantes com relação à água, que é Hierápolis e Colossos. Se Deus quiser, nós teremos uma série em Colossenses. E, no entanto, a cidade, por si mesma, não tinha uma água de qualidade. Ela dependia das águas que vinham dessas 2 cidades. Havia problemas ali. E agora Jesus vai tratar de alguns problemas dessa igreja, e eu quero que a gente aplique isso para nós. Amém? A gente pega a Bíblia toda ela e sempre aplica, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Amém. Deus me amou, Deus me ama, Deus me salvou. Todos os textos sobre justificação nós aplicamos a nós. Que bom que Deus nos justifica. Em Cristo nós somos justificados. Não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Amém, glória a Deus. Agora vamos pegar os textos ruins também. Vamos pegar aqueles textos que pesam um pouquinho, vamos aplicar para nós? E eu quero então que tu entenda que a soma vai morrer. A soma vai morrer se algumas coisas continuarem acontecendo. E essas coisas que me preocupam. Então, vamos lá. 3 coisas que a gente precisa entender que vão resultar na morte da soma. Em primeiro lugar, a soma vai morrer se não houver testemunho. Versículos 14 a 16. Leia comigo. Deixa a Bíblia aberta, ok, pessoal? Versículos 14 até o 16. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreva: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. O que está acontecendo aqui? Por que Jesus inicia assim? Deixa aberto que nós vamos seguir lendo, ok? Nós vamos ir ponto a ponto. Por que Jesus se apresenta dessa forma? Porque ele está fazendo um contraste com a igreja. Jesus está dizendo assim: eu sou o Amém, a confirmação, o sim de Deus. Eu sou a palavra, o verbo de Deus, eu sou o Amém. Ok? E vocês? Eu sou a testemunha fiel e verdadeira. O meu testemunho é verdadeiro. Eu sou a própria verdade. Agora, e o testemunho de vocês? O que Jesus está fazendo, ele vai contrastar. Ele vai pegar ele, a própria verdade, o conceito de testemunho, propriamente, o exemplo de testemunho, e ele vai aplicar a igreja agora numa forma de contraste. Ele vai dizer que a igreja não está dando testemunho. A igreja não está testemunhando. Continue comigo. Versículo 15. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio, nem quente.
Quem dera você fosse frio ou quente. Por que a gente está dizendo que essa igreja não dá testemunho? Presta atenção aqui, presta atenção. Jesus está dizendo assim, ele é a testemunha fiel e verdadeira, ok? E agora ele vai dizer assim, vocês não são quente e frio, o que está acontecendo? Por quê? E aí tem uma outra discussãozinha, o pessoal vai estar, antes fosse quente, né, fervoroso, ou fosse frio, então se desvia de uma vez, vai para o mundão. Não é isso, ok? Não é isso. A questão aqui não é intensidade de fervor. A questão aqui é utilidade. Presta atenção. A questão é utilidade. Por quê? Porque Jesus está dizendo assim, vocês não são quente e não são frio, que eram as duas águas que vinham para Laodiceia. Havia a cidade de Hierápolis, que havia águas quentes. Sabe as águas termais? Águas quentes que geram cura. As pessoas vão e têm problemas físicos, problemas de saúde. Vai lá e mergulha, toma um banho, ou então para relaxamento. A cidade de Hierápolis era conhecida por isso, por águas quentes, águas termais. Colossos era uma cidade que tinha uma montanha, tinha uma água gelada, uma água fria, gostosa, que mata a sede, que refrigera. As duas águas são boas. Jesus não está dizendo que ser frio é ruim, então que seja frio de uma vez, não é isso. As duas águas são boas. O problema é que quando a água chegava em Laodiceia, de Colossos por causa do rio, e de Hierápolis por causa do rio, e Colossos por causa de aquedutos, se eu não me engano é isso, se não for é o contrário, a água em Laodiceia chegava morna. Elas se encontravam e chegavam em Laodiceia de forma morna. É isso que Jesus está falando. É utilidade. A água morna, ela... Qual é a utilidade da água hoje em dia, morna? É a pessoa que quer vomitar? É ou não é? Já tem tratamento... Cara, na internet tem de tudo, né? Na internet tem de tudo. Então, se tu vai para a internet, tu vai achar tratamentos para tu perder peso. E uma das formas que tu vai encontrar, umas meio loucas assim, vai aparecer às vezes, é tomar água morna para tu vomitar. É o que Jesus está falando aqui. Ele está dizendo assim, gente, vocês não são quentes, vocês não têm cura, vocês não realizam nada de bom, e vocês também não refrigeram. Essa igreja, ela está no meio termo, ela está nessa indefinição. Eu vou vomitar vocês. Eu vou vomitar vocês. Sabe? Mas a questão é, tu percebe Jesus tratando de algum problema doutrinário aqui? Sim ou não? Na carta. Tem ou não? Não tem. Tu percebe aqui no texto Jesus tratando de alguma ameaça da igreja? Algum mau líder? Alguma coisa assim? Como ele fala para a Jezabel, ou os nicolaítas nas outras cartas. Tem aqui isso aqui? Vocês percebem ele tratando de alguma heresia da igreja aqui? Alguma heresia interna? Não. Vocês percebem Jesus falando sobre uma possível perseguição a essa igreja? Sim ou não? Vocês percebem Jesus tratando, sei lá, problemas financeiros, avareza? Sim ou não? Para quem olha, essa é uma igreja perfeitinha. Quem é que não quer estar numa igreja que não tem problema doutrinário, não tem heresia, a liderança não é ruim? Quem é que não quer estar na igreja, numa igreja que não prega heresia, não tem um ensino problemático? Uma igreja que não sofre perseguição? Uma igreja que financeiramente está tudo ok? Eles se dizem ricos. Financeiramente, eles têm muita posse. Quem é que não quer uma igreja assim? Então, a questão, o que Jesus está falando, gente, olha só. Às vezes a opinião de vocês não é a mesma minha. A opinião que vocês têm da igreja não é a mesma que eu tenho. O que essa igreja aqui está passando é inutilidade, indiferença, mornidão. Eles acostumaram com a vidinha deles, eles vão no culto, a estrutura da igreja é boa, eles chegam lá, tem assentos confortáveis. Financeiramente eles estão bem, eles podem sair do culto e ir reto almoçar no restaurante, não tem que ir para casa comer só um arroz com ovo frito, porque eles não têm problemas financeiros, eles podem almoçar em qualquer lugar, eles não têm perseguição, então não há problema com relação à segurança.
Internamente também não tem heresia sendo pregada, não tem falso ensino, não tem falsa liderança. A liderança não oprime, sabe? É uma igreja tov. Tá tudo ok nessa igreja aqui. Tá tudo corretinho, redondinho. Tá tudo certo nessa igreja. É uma igreja perfeitinha. E este é exatamente o problema dela. Porque eles se acostumaram nessa situação. E aí o testemunho da igreja se tornou eficaz. Para que nós vamos falar de Jesus? Está tão bom do jeito que está. Está tão bom desse jeitinho aqui. Para que nós vamos estragar? Vai que vem alguém diferente, alguém que, sabe? Pô, vem cheio de problema. Vem um casal quase se divorciando. Vem uma família desestruturada. Por que nós vamos estragar isso aqui? Qual é o testemunho que nós estamos dando aí para fora? Qual é o testemunho da Soma hoje? O nosso testemunho está sendo eficaz? O que está acontecendo nessa igreja aqui é justamente, eles se acostumaram com essa vidinha. Eles se acostumaram com essa vidinha e o testemunho deles ficou ineficaz. O que Jesus está falando aqui sobre inutilidade. A igreja não opera como deveria. A igreja não opera como deveria. Jesus está dizendo, vocês são inúteis. Uma igreja assim que está tudo certinho, tudo perfeitinho, sabe? Ok? Para mim não serve. Eu vou vomitar vocês. Vou vomitar vocês. Tu está percebendo isso? A questão é inutilidade. O testemunho é algo primordial da igreja. Se nós não dermos testemunho de Jesus, e se nós não dermos testemunho como igreja de Jesus, Jesus vomita. Jesus vomita. Essa igreja aqui é uma igreja que ela se acostumou, ela se tornou autossuficiente. Ela se tornou autossatisfeita. Está tudo ok. Nós temos tudo o que precisamos. E ela fala isso, versículo 17, olha comigo aí. Nós vamos retornar nele depois. Você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Eles têm tudo o que precisam. Eles têm tudo o que precisam. Eles são autossuficientes. Roma, não precisa mandar dinheiro para cá. A gente reconstrói a cidade sozinhos. A igreja age assim também. Não precisa de nada além disso, porque nós já somos satisfeitos assim. Nós estamos bem satisfeitos da forma como estamos. O que acontece? Não há mais testemunho. Não há mais testemunho. E a testemunha fiel e verdadeira se indigna com isso. Tu quer causar náuseas na testemunha fiel e verdadeira? É só não testificar dele. É só não dar testemunho dele. A verdade é que a autossuficiência e a autossatisfação matam o testemunho da igreja. Além do mais, a irresponsabilidade no testemunho precisa ficar evidente aqui. Jesus está falando, é uma carta para a igreja. Jesus está mandando isso aqui para uma igreja. Ou seja, quem tem que testemunhar? Vamos lá, gente. Quem deve testemunhar? A igreja? Óbvio. Não é uma responsabilidade do pastor. E a impressão que eu tenho, eu estou abrindo o meu peito aqui, é impressão, não estou afirmando. A impressão que eu tenho é que muitas vezes fica se esperando pelo pastor. Eu não vou abrir a porta da tua casa e convidar a gente para ir lá conviver contigo. Eu não vou chamar gente e dizer, gente, ó, marca com o Daniel, marca com o Tiago, e vão lá. Eu preciso que tu convide o Tiago. Ou não cristão, ou ímpio. Ou tu que está indo para o inferno, faz favor, convida o Rodrigo, convida o Gerson para ir lá almoçar, ter uma refeição contigo, vocês poderem ter uma conversa. É uma responsabilidade tua. É responsabilidade tua, não é minha. Somente. O pastor tem a função. Paulo fala a Timóteo, faze a obra de um evangelista. O pastor também evangeliza, mas não é somente o pastor. Amém? Além disso, nós não podemos esperar que Jesus nos vomite, porque ele faz isso. Aqui a testemunha fiel e verdadeira está alertando a igreja por quê? Porque ele não quer chegar lá e fazer. Vocês estão entendendo isso? Jesus está sendo extremamente amoroso aqui, cara.
Jesus está sendo extremamente amoroso, gracioso com a igreja. Ele está dizendo, olha só, o caminho que vocês estão seguindo é esse. Eu vou vomitar vocês. Por que eu estou falando isso? Porque eu não quero vomitar vocês. Você entendeu? Eu estou falando isso como alerta, como aviso, para tu não ir. Não segue aqui. Não vai por esse caminho. Vem por esse. Faz aquilo que deve ser feito. Eu não vomito vocês. É assim. A primeira coisa que vai matar a soma é se nós não tivermos testemunho. Segundo lugar, a soma vai morrer se o orgulho não for erradicado. Versículo 17. Lê comigo aí. Você diz. Quem é que diz? Quem é que? A igreja. Você diz. Essa é a opinião da igreja sobre si. Ok? É como se Jesus perguntasse da soma, o que vocês acham de si mesmos? O que vocês têm a falar sobre si? A igreja de Laodiceia estava dizendo isso sobre si. A opinião deles sobre eles mesmos era essa aqui. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Que postura é essa? Como que uma igreja assim, como que pessoas assim chegam diante do doador da vida, o autor da fé? Como que uma igreja chega na presença do Senhor desse jeito? Que postura é essa? Essa igreja aqui, ela tem o reflexo da cidade. A cidade esbanjava riqueza, a igreja também. A cidade tinha muita riqueza, muitas posses, recursos, e eles se orgulhavam disso. A igreja também. A igreja diz: a gente não precisa de nada. Nós não precisamos de nada. Não há nada que a gente precise. Mas sabe qual é a opinião de Jesus? Jesus está dizendo assim: vocês estão dizendo que são ricos, mas vocês não são ricos. Vocês são miseráveis. O termo que Jesus usa aqui, que João escreve, é miseráveis. É o mesmo termo que Paulo vai dizer quando ele fala assim: miserável homem que sou. Sabe? Quando ele se dá conta de toda a situação do homem afastado de Cristo, o homem que quebra a lei, e ele se dá conta e ele escreve assim: miserável homem que sou, quem me livrará deste corpo, dessa morte? É esse termo que Jesus está dizendo a essa igreja. Gente, olha só, sabe o que vocês são? Miseráveis. Tu acha que é rico, mas tu não é rico. Tu só é orgulhoso. Tu só está tendo orgulho. Só isso. Só isso. Jesus está dizendo que o estado dessa igreja é algo que nem eles mesmos percebiam. A igreja era miserável e elas tinham uma opinião inversa disso. A igreja era miserável e eles não se davam conta disso. Eles eram miseráveis e a opinião de Jesus está sendo um choque para eles aqui. Não preciso de nada. Não preciso de nada. Ninguém, cara, olha, presta atenção aqui. Não tem como o orgulhoso chegar na presença do Senhor e dizer que é um adorador. O verdadeiro adorador, aqueles que Deus procura, que Jesus fala em João 4, é a pessoa que se deu conta da sua miserabilidade. É a pessoa que se deu conta da sua miséria. Nós somos miseráveis. Nós precisamos do Senhor. Nós não temos como chegar na presença de Deus achando que somos alguma coisa, porque nós não somos. Eles são miseráveis. O orgulho é miséria. Orgulho é miséria. E Jesus diz a eles: não compre ouro. Jesus manda eles comprarem 3 coisas, né? Versículo 18. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente. E colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. 3 coisas Jesus manda eles comprar. Primeiro, o ouro. Jesus não está falando de riqueza material aqui. Acho que a gente já ficou claro para nós.
Riqueza financeira eles tinham. Riqueza financeira essa igreja tinha, estava tranquilo. Então Jesus não está falando disso. Ele está falando de alguma outra coisa. A riqueza para Jesus não é financeira. Deixa eu dizer para ti aqui, ó. Deixa eu te explicar uma coisa. O teu salário, que é um bom salário, que tu recebe do Senhor, para Deus, é nada. É nada. Porque Ele é o dono de tudo. Para quem é dono de tudo, tu acha que um salário vai fazer diferença? Para quem de fato é autossuficiente, para o único que pode dizer, eu não preciso de nada, tu acha que um salário faz diferença? As tuas posses, a tua riqueza? Jesus está dizendo, o teu ouro, as tuas moedas, os teus recursos não são o que tu precisa. Tu precisa agora é de outra coisa. Compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico, porque rico tu não é. Jesus manda eles comprarem vestes brancas. Por quê? Laodiceia era conhecida e reconhecida por produzir lã negra. A cidade era muito famosa por causa dessa lã. Eles produziam uma lã negra, uma lã escura. E era famosa por isso. E aquilo ali gerava muita riqueza. A venda desse tecido fazia com que eles tivessem muitos recursos. Jesus está dizendo o quê? Compra vestes brancas. Porque tu não está coberto nem com essa lã negra. Tu está nu. Hoje andar nu é normal, né? Tu sai na rua, tu vê... As pessoas gastou 50 centavos em tecido, né? Tapa só as partes essenciais, né? Só um coisinho assim e deu. Naquela época não, nudez era vergonhoso. Naquela época, nudez era vergonhoso. E Jesus está dizendo, vocês estão nus, vocês estão passando vergonha. Isso aí, essa pompa de vocês, esse orgulho de vocês, a forma como vocês estão vivendo, a forma como a igreja de vocês está tendo essa vida de igreja, essa vida eclesial, é vergonhoso, gente. É vergonha. Se veste, bota uma roupinha. E Jesus manda eles se cobrirem. E vestes brancas, por quê? Porque eles precisam ser purificados. Eles precisam vencer, eles precisam de pureza. Eles precisam vencer esse orgulho a todo custo. E por fim Jesus diz, compra colírio. Laodiceia também era conhecida por causa de um colírio, o pó frígio. O nome do produto era pó frígio, que dali fazia-se colírio para usar nos olhos. E na época não tinha óculos, né? Sabe? Então, eles usavam esse colírio que ajudava na visão. E Jesus está dizendo assim, ó, tu precisa realmente enxergar melhor. Porque a situação de vocês não é o que vocês estão falando. O espelho que vocês estão olhando não está representando bem a imagem. A visão de vocês está turva, vocês não estão enxergando bem. Vocês precisam de um colíriozinho para arrumar essa visão aí. Deixa eu explicar para vocês qual é a visão de vocês, qual é o aspecto de vocês. Vocês são miseráveis. Miseráveis. É a opinião que Jesus está dando sobre eles, e como ele é a testemunha fiel e verdadeira, aquilo é a realidade. E Jesus quer que nós vejamos a nossa situação real. Jesus quer que a soma veja qual é a nossa situação, e nós não podemos nos conformar com o mínimo orgulho que seja. E eu já falei isso uma vez aqui, um tempo atrás, e a pessoa que me levou a falar isso não está mais, então eu posso repetir. Às vezes eu tenho a impressão, eu tenho a impressão de que porque alguns irmãos ganham bem, parece que tudo pode ser resolvido aqui. Parece que tudo pode ser resolvido aqui. E não é. E não é. Não é todos. Não é todos. Eu estou no time, lá em casa é só os boletos que vencem. Eu queria uma vitória uma vez ou outra, mas não, só os boletos que vencem lá em casa. Mas, entre nós tem irmãos que ganham bem, muito bem. E às vezes a impressão que dá é que está acontecendo aquilo que Paulo fala para Timóteo: ordena aos ricos que não ponham sua confiança na insegurança do dinheiro. Gente, plantação de igreja envolve serviço braçal.
envolve tu vir, limpar, fazer, acontecer. Nem tudo tu vai tirar um dinheiro do bolso, ó, faz lá para mim. Não se resolve desse jeito. No reino de Deus não é assim. Não é desse jeito. A questão que nós estamos vendo aqui é que Jesus está tendo uma visão da igreja que ela mesma não tem de si. E Jesus está dizendo assim, sabe isso aí, tudo que vocês estão se orgulhando por isso, isso não é motivo de orgulho. Ou seja, estrutura de igreja, e cara, nós estamos, olha só, nós somos uma igreja pequenininha, nós somos em poucos, e a gente está com um telão maravilhoso que foi instalado recentemente, cadeiras novas que nós compramos que são muito mais reforçadas, boas, a coisa está, né, andando assim, apesar de uns ou outros às vezes falhar com compromisso, mas isso eu vou falar terça-feira, mas a coisa está, né, a gente está vendo assim, Deus está abençoando. Agora, qual é a nossa postura diante disso? É confiar que isso aqui é sinônimo do agrado de Deus? Se nós basearmos nisso, nós estamos muito errados. Nós estamos ferrados. Porque estrutura de igreja não significa a aprovação de Jesus. Essa igreja tinha toda a estrutura, eles tinham todos os recursos. E Jesus está dizendo assim, eu não tenho nada com isso. Não é isso aí que eu quero. Estrutura de igreja não é a aprovação de Jesus. Além do mais, vida financeira não representa vida espiritual. Ok? Essa igreja era muito rica. Os membros da igreja eram ricos. As pessoas tinham recursos, tinham posses. Mas espiritualmente, Jesus estava prestes a vomitá-los. Jesus olhava para eles e ele fazia, sabe? Náusea. Jesus olha para essa igreja e tem ânsia. Ou seja, vida financeira não significa, não é sinônimo, não representa a vida espiritual. E Jesus termina o versículo 19 dizendo, eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo, é o quê? Jesus está dizendo, gente, olha, eu estou falando que eu vou vomitar vocês, porque eu amo vocês. Eu amo vocês. As palavras que eu estou escrevendo, mandando o João escrever aí, mandar para vocês, sabe? Pelo correio, pode parecer pesada, e é. Pode parecer firmes, e são, mas é em amor. Tu entende? A repreensão é algo bom. O mundo que mundo é esse que a gente vive, que vê a repreensão como algo ruim? Que vê a repreensão como, nossa, tu não me ama. Da onde? Da onde? Qual é a postura que nós precisamos ter para agradar o mundo, então? Porque a repreensão aqui é uma evidência de amor. A minha pergunta, só para a gente continuar, é: tu aceita a repreensão? Tu aceita? Quando tu recebe uma repreensão, tu aceita ou tu, sabe, vira um ouriço? Já fica arisco, ou começa a se justificar, ou não, mas o fulano também faz, mas tu também faz. Como que tu lida com repreensão? Porque repreensão é sinônimo de amor. Na verdade é isso que a gente lê. Nós teremos um texto somente sobre isso, mas olha só, não está no esboço. Levítico 19. Levítico 19, rapidinho. Rapidamente. Verso 17. Não guarde ódio no coração contra o seu próximo, mas repreenda-o. E não incorra em pecado por causa dele. Não guarde ódio no coração contra o seu irmão, mas repreenda-o. O que Jesus está fazendo? Eu repreendo e disciplino os que amo. A repreensão é um ato de amor. Em terceiro lugar, a soma vai morrer se Jesus estiver do lado de fora. A soma vai morrer se Jesus estiver do lado de fora da nossa igreja. Versículos 20, 21 e 22.
Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, ou seja, ele está fora. Entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Verso 21. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui também vai ter uma discussão, o pessoal vai discutir muito sobre quem é a pessoa da porta, que vai abrir a porta, ok? Uma coisa é consenso, tirando os arminianos, uma coisa é consenso, aqui não é uma batida para a salvação, tá? Jesus não estava dizendo assim, eu estou fora da portinha do teu coração, eu estou batendo aqui, abre para que eu possa entrar no teu coraçãozinho e você seja salvo. Então, é tu que abre a porta da salvação, daí Jesus entra, daí tu passa a ser uma pessoa salva. Não é isso, ok? Ok, gente? Não é isso aqui. Mas, a questão é, quem é aqui? É uma batida para o coletivo ou é individual? Porque tem duas posições aqui, duas opiniões teológicas. Uma turma vai dizer que Jesus está batendo na porta da igreja, porque a carta é para a igreja, então ele está batendo na porta da igreja, a igreja toda deixou Jesus de fora, isso é ruim, e Jesus está batendo na porta e dizendo, gente, eu quero entrar, isso aí é meu, deixa eu entrar aí. Outros vão dizer que é uma batida individual. Jesus está batendo a porta porque ele está dizendo, quem abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. O que eu acredito que seja? Os dois. Eu acredito que seja os dois. E eu quero tentar te convencer disso. Por que eu acho que seja os dois? Primeiro, porque Jesus ele está dizendo assim, alguém vai abrir a porta? É como se ele estivesse perguntando, gente, eu bati aqui, alguém pode abrir a porta aqui para mim? Ou seja, é uma batida na porta da igreja. A igreja deixou Jesus do lado de fora. A igreja colocou Jesus para o lado de fora e disse, fica aí, nós estamos bem, não precisamos de nada, inclusive de ti. Jesus está dizendo, gente, alguém pode abrir aqui para mim? Vocês vão abrir a porta? Então, primeiro, não é um chamado para salvação. O que é? O que Jesus diz que vai acontecer quando alguém abrir a porta? Eu entrarei e cearei com ele. É comida, comunhão. Ou seja, a batida à porta de Jesus é um chamado para relacionamento. Jesus está dizendo assim, eu só quero estar mais próximo de vocês. Vocês estão me deixando muito distante. Essa vida de vocês que está tão perfeitinha, sabe? Essa vida redondinha, não tem nenhum problema, está tudo ok, vocês vão no culto domingo, voltam para casa e a coisa continua de forma sem problema nenhum. Vocês estão me deixando muito longe. Vocês me deixaram no caminho, vocês continuaram, sabe? Jesus ficou e tu foi. Jesus está dizendo assim, gente, eu quero ter relacionamento. Eu quero estar próximo. Alguém pode abrir a porta então? Jesus está fazendo um chamado aqui individual e coletivo, é os dois. Ele está do lado de fora da igreja, e ele está batendo a porta, e ele está dizendo, a qualquer um que abrir, eu vou me aproximar desse. Isso serve para nós aqui hoje. Jesus está à porta batendo, e ele quer maior proximidade comigo e contigo. Ele quer maior relacionamento comigo e contigo. Ele quer maior comunhão comigo e contigo. Jesus está à porta batendo e ele quer que nós nos aproximemos. No versículo 21 ele diz, ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono. Cara, vencedor? Então, pera lá, então não é um jogo de damas, é uma batalha. É uma batalha que está acontecendo. Jesus está dizendo assim, ao vencedor... É quem? É a pessoa que vai até o final, é a pessoa que persevera, é a pessoa que não desiste, é a pessoa que resistiu durante essa batalha e chegou vitoriosa no final. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono.
Jesus não dará o trono a quem não batalhou aqui. Jesus não dará o trono dele para alguém que nessa vida não serviu a igreja, não serviu a ele na igreja, não serviu dolorosamente. Hebreus fala: vocês não serviram até o sangue, ou melhor, vocês não resistiram até o sangue. A verdade é que tem muitos irmãos nossos dando a vida. Hoje eu falei, semana passada, se eu não me engano, sobre isso, no culto de Natal, eu falei, acho que foi, sobre, hoje nós vivemos uma perseguição maior do que tempos atrás, maior do que no princípio da igreja. O nosso período é o período de maior perseguição. Tem pessoas que estão perdendo liberdade ou a vida, hoje. Só que a gente acha que a nossa vida é que é um serviço a Jesus. Olha que tolice a nossa. Olha que tolice a nossa. Nós estamos numa vida tão confortável, para não dizer o termo que veio ao meu coração. Nós estamos numa vida tão confortável que a gente acha que está fazendo o nosso melhor para o Senhor. Vocês não resistiram até o sangue. Quer dizer que se algum dia o cerco fechar, sabe, se o Lula se reeleger, tipo isso, se continuar nessa jornada que estamos na nossa nação, e vir perseguição contra nós, cara, muitos aqui vão abandonar a igreja, porque tu quer uma vida mais fácil, tu não quer uma vida trabalhosa. Eu não quero uma vida penosa. A verdade é que nós queremos uma vida confortável. O sonho de todo pastor, e para falar isso aqui eu ouvi alguns, ok? Uma pesquisa rápida, assim, tipo Datafolha. Mas o sonho de todo pastor é uma igreja madura que cresce sem que ele esteja sangrando. O sonho de todo pastor é uma igreja madura, que avança, que cresce, sem que ele esteja dando sangue, vida. Terça-feira eu vou falar sobre isso. Uma das coisas que eu vou falar é isso. É que o problema é que a igreja não vê, né? Vocês não convivem comigo diariamente. Eu dou para a igreja, a minha doação para a igreja é em média 6 a 7 horas diárias no mínimo. Nunca é menos que isso. 6 a 7 horas diárias por dia. Isso é uma jornada de trabalho. Quer dizer que eu poderia ter um salário muito maior para a minha família. Está entendendo? Só que os boletos continuam vencendo. O sonho de todo pastor é uma igreja que avança. Quem tu convidou para o culto essa semana? Quem tu convidou para vir aqui hoje? Ok, tem alguns irmãos viajando. Tem irmãs que ganharam bebê e não estão entre nós. Uma, eu acho que é só para a Laís tem, né? Tem, né? Ok, não estão aqui. E os outros? E os visitantes? Cadê? Olha, faz um favor para mim, olha na tua volta. Olha na tua volta. Olha, gente, é todos, olhem na volta, olhem. Vocês estão vendo algum visitante? Sim ou não? Mas a gente vem ao culto e vai voltar para casa depois. Alguns de nós vai comer churrasco, vai ter um almoço. E tu percebe como nós vamos ir, vai estar tudo bem? Isso que não gera perturbação. Tu vira à igreja, porque nós viemos, a gente canta, nós vamos cantar depois louvores de novo, vamos levantar a mão, nós vamos cear e nós vamos para casa. Cumprimos o checklist da semana. Ok, servi ao meu bom Deus. Não preciso de mais nada. Quem você visitou essa semana a fim de falar de Jesus? Ou talvez tu ainda não chegou a visitar, mas para quem tu está pregando? Quem é o teu alvo de missão?
E eu estou falando para todos, tá, gente? Porque muitos aqui já estão se justificando. Ah, veja bem, aqui, ó. Ou, inclusive, irmãs, donas de casa, a Bíblia não dá exceção. Mamães, donas de casa, também precisam ganhar almas para Jesus. Ok? Também precisam ganhar vidas para Jesus. Primeiro dos filhos. Mas tu tem amigas, tu tem vizinhas, tu tem teus contatos. É todos. É todos nós. Quem é o teu alvo de missão? Para quem tu está pregando? Eu quero encerrar. Fechando agora. Fechando. 7 coisas com relação a isso que nós precisamos nos atentar. Em primeiro lugar, e eu quero que tu anote isso. Em primeiro lugar, a igreja influencia a cidade e não o contrário. A igreja influencia a cidade e não o contrário. Laodiceia estava sendo influenciada pela cidade. A igreja em Laodiceia estava sendo influenciada pela cidade. A cidade era rica, se orgulhava disso e não aceitava nenhum recurso. A igreja agiu do mesmo jeito. Se dizia rica, se orgulhava disso e não precisava de mais nada. É o contrário. A igreja precisa influenciar a cidade. Qual a influência da Soma hoje? Qual tem sido a nossa influência hoje aqui? Quantas cestas básicas nós distribuímos mensalmente? Quantas vezes a gente tem irmãos que se reúnem para fazer evangelismo? Ah, pastor, mas tu não vai, tá vendo como tu espera por mim? Se nós precisássemos nos mudar hoje, por qual razão a vizinhança lamentaria a nossa saída? Porque tem que ter algo muito errado se a gente sair daqui e os vizinhos... Não... Oh, que pena, cara. Ah, era tão bom eles ali. Era tão bom aquela igreja ali. Que pena que estão saindo. Ou eles não vai fazer diferença nenhuma. Nós precisamos de crentes 100% envolvidos aqui. Crentes que reflitam Jesus. E deixa eu dizer para ti, tu não quer? Tudo bem, cara. Tudo bem. Tu não quer isso aqui? Tu não quer imitar a testemunha fiel e verdadeira? Tranquilo. Tem várias outras igrejas, gente. A gente reduz aqui e inicia de novo. Não tem problema. Agora, não fica aqui se tu não estiver disposto a refletir 100% Jesus. A refletir 100% Jesus. Não fica aqui. A igreja deve ser sal e luz. O sal, ele tarda a podridão e ele evidencia o sabor. De que forma que nós estamos tardando, protelando a podridão da cidade? E como que nós estamos evidenciando aquilo que tem de bom? Caso contrário, nós não estamos, então onde Jesus vai nos vomitar. Em segundo lugar, a ausência de problema doutrinário, ameaça, heresia, perseguição, problemas financeiros, não são sinônimo da aprovação de Jesus. Nós temos que continuar sendo sal e luz. A igreja tem essa função, ser sal e luz. Ou tu é, ou tu não é. Não tem, sabe, eu quase fui, ou eu fui ontem, pretendo ser de novo daqui 2 semanas. Não existe isso. Ou nós somos ou não. Simples assim. Terceiro lugar. Não meça a sua espiritualidade pelas suas finanças. E quando nós ouvimos assim, Deus me abençoou. Faz um cálculo mental aí, ou uma retrospectiva mental, e imagina, ou tenta lembrar, o que geralmente está sendo dito quando se diz assim, Deus me abençoou, cara. Tenho que te contar uma bênção que eu recebi. Geralmente é do que se está falando. Não é de coisas materiais, financeiras? Deus me abençoou.
Que bênção! É algo financeiro, algo material. Tá vendo como tem coisa errada com a gente? Tá vendo? Como tem algo muito errado. Como a gente de fato precisa de um colírio para enxergar melhor. Nós não somos materialistas, ou pelo menos a gente não se declara materialista, mas a gente mede o amor de Deus pelos bens materiais. Pá, se Deus me amasse, Ele podia me dar aquilo ali. Podia me dar aquele carro, aquela casa, aquela roupa, aquela bolsa, aquela, sei lá mais o quê. As bênçãos de Deus, para nós, elas são medidas pelo que é bem material. E deixa eu te falar, às vezes, o dinheiro não é bênção. Às vezes é uma aprovação. Às vezes, Deus concede recursos, dinheiro, bênçãos materiais, para ver se tu vai usar aquilo ali ou será usado por Ele. Porque o dinheiro é assim, nós usamos o dinheiro, mas hoje o dinheiro usa as pessoas. Às vezes o dinheiro não é bênção, é uma aprovação. É Deus testando tua fé, testando tua postura, testando teus princípios, testando tuas motivações, testando a tua confiança. Tem um pastor amigo meu, eu amo a vida desse cara, o pastor Rômulo Monteiro. Ele diz assim: Deus pode nos provar tirando coisas de nós, mas Ele pode nos provar nos dando coisas para ver onde está o nosso coração. Já pensou? Tu tá cheio de pompa, até um orgulho, consegui o que eu queria, Deus me abençoou. Não, meu filho, às vezes Deus só está te testando. Só isso. Em quarto lugar, autossuficiência e autossatisfação deixam Jesus com náuseas. Sabe, às vezes a gente pede oração, ou às vezes tem alguma coisa acontecendo e a gente não pede oração. Às vezes já aconteceu com o Dani e eu, a gente está com alguns caras e pergunta: cara, precisa de alguma oração? Quer que eu ore por alguma razão? Não, tô legal. Que postura de orgulho é essa, que a gente não tem pedido de oração? E, gente, já aconteceu em GCs aqui, tá? Aqui, nessa igreja. Não estou falando de fora, estou falando daqui. Eu estou aplicando a palavra para nós. Já aconteceu de eu estar num GC mais de uma vez e dizer: fulano, tem um pedido de oração? Não. Pô. Eu falei, eu estou aplicando para nós, né? A gente tem que pegar a palavra. Se eu digo que Deus nos ama, Deus nos amou e aplico a todos, se eu digo que Jesus nos justifica e geralmente eu aplico, deixa eu aplicar isso aqui também. Jesus tem nojo de alguns de vocês. Sabia disso? Porque é impossível que todos aqui estão certinhos, todo mundo correto. Jesus tem nojo de alguns aqui. Jesus está prestes a vomitar alguns aqui. Se tu não te endireitar, se tu não fizer como ele fala no versículo 19, seja zeloso e arrependa-se. Se não houver arrependimento, Jesus está prestes a vomitar. Ele está com nojo de alguns aqui. Em quinto lugar, onde você é autossuficiente e autossatisfeito, geralmente ou provavelmente é onde está o teu engano e a tua cegueira. Laodiceia se orgulhava do quê? Do seu tecido, a sua lã negra. Jesus está dizendo: tu está nu, vocês estão pelados, é vergonhoso a situação de vocês. Vocês têm orgulho, somos ricos. Eu sou rico, não preciso de nada. Jesus está dizendo: não, tu é cego, tu precisa de colírio para enxergar a verdadeira situação. Geralmente, aonde tu se sente confortável, autossatisfeito, autorrealizado, ali é onde está o teu engano. É ali que tu precisa observar e se arrepender. Se você acha
se a tua confiança está na tua beleza, você se acha bonito ou bonita, Deus diz que você é irritantemente feio. Se você confia na sua riqueza, se você se acha rico, rica, Deus está dizendo que você é irritantemente pobre. Se você se acha inteligente, se você confia no conhecimento que tem, na inteligência que tem, na capacidade mental que tem, Deus está dizendo para você hoje que você é irritantemente estúpido, estúpida. Aonde está a tua autossuficiência, e a tua autossatisfação é onde está o teu engano e a tua cegueira. Em sexto lugar, palavras duras não são sinônimo de falta de amor. Seja zeloso. E é isso que Jesus está sendo, zeloso. O zelo conduz à repreensão, ao confronto. Jesus ama essa igreja. Tu percebe? Eles não deixaram de ser igreja. Jesus está dizendo ainda que eles são uma igreja, são dele. Ele ama eles. Eles continuam sendo uma igreja, não deixaram de ser. E é por ser uma igreja de Jesus que Jesus vem com palavras de repreensão, de confronto, porque Ele ama essa igreja. Ele ama essa igreja. Deixa eu te falar, às vezes tu vai ouvir de mim, e provavelmente em algum momento ou outro tu vai ouvir de mim uma palavra de repreensão. É porque eu te amo. É porque eu te amo. E eu gostaria de, se ouvir uma palavra de repreensão de ti, ter essa postura de saber que é em amor. Porque quem ama, repreende. Eu repreendo e disciplino aqueles a quem amo. Se tu for me criticar um dia, se for me criticar, sabe, saiu da igreja, saí daquela igreja, não tem condições, sai me criticando, ou pelo menos não saia daqui por outra razão que não seja uma mensagem antibíblica, sabe? A mensagem lá, totalmente fora das escrituras. O cara começou a pregar heresia, sabe? Comecei a dizer agora que Jesus vai vir numa BM e vai ser dia 12 de agosto de 2028. Sei lá, umas coisas loucas assim. Aí tu sai me criticando. Sai, me critica, diz não tem condições. Agora, não me repreenda, não me critique por palavras duras, por palavras firmes. Está entendendo? Amém, gente? Amém mesmo? Em sétimo e último, se Jesus não tiver lugar à mesa, nós fecharemos a soma. Ou Jesus está do lado de dentro, ou eu também não estou aqui. Ou Jesus está com a gente, ou vamos fechar as portas e vamos embora. Ou Jesus tem um lugar à mesa, ou nós fecharemos a soma. Deixa eu explicar para ti. Se não for para pregar Jesus, viver Jesus, e se não for para Jesus nos moldar em todos os aspectos, se Jesus não tiver um lugar à mesa aqui, porque eu plantei a soma para pregar Jesus. Eu tenho compromisso com vocês, isso aqui envolve aliança, sim. Mas antes disso, a minha aliança é com Jesus. Eu vim com o propósito de anunciar salvação por meio do nome de Cristo Jesus. O compromisso dessa igreja foi firmado em cima disso. Nós anunciaremos Jesus. Se nós não fizermos isso, fechamos as portas, entregamos a chave e vamos embora. E vamos embora. Se não for para ser assim, vamos embora. Eu amo vocês. Eu dou a minha vida por vocês. Eu gasto a minha vida por vocês. E eu pretendo continuar fazendo isso. Agora, que Jesus esteja aqui dentro junto. Se Ele estiver do lado de fora, nós fechamos as portas. Isso envolve dar testemunho dEle, vencer o nosso orgulho, falar de Jesus, testemunhar de Jesus, vencer o nosso orgulho e manter Jesus do lado de dentro. Amém? Fica de pé.
Versículo 19. O que Jesus manda a igreja fazer então? Qual é a solução que Jesus dará? Versículo 19. Seja zeloso e arrependa-se. E, em segundo lugar, no último versículo 22, quem tem ouvidos, ouça. Nós precisamos então de zelo, arrependimento e abrir o peito. Receber o que estamos ouvindo. Amém? Amém, gente? Nós precisamos de zelo. Isso aqui é algo precioso. Jesus morreu por isso aqui. Jesus deu a vida por isso aqui. A igreja de Jesus é algo sério, não é brincadeira. Nós não estamos brincando de igreja. Ou a gente leva as coisas a sério, ou fechamos. Nós precisamos de zelo. Segundo lugar, nós precisamos de arrependimento. Porque nós estamos falhando no testemunho. Nós estamos sendo orgulhosos. E por causa disso, Jesus está sendo mantido um pouquinho distante. Nós precisamos de arrependimento. Nós precisamos nos arrepender de como estamos vivendo a vida na soma e corrigir isso aqui. E como que a gente faz? Ouvindo o que Jesus está falando para nós hoje. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E quem está falando aqui é eu, mas quem está falando por meio de mim é Deus. Eu tenho certeza do que eu estou falando. Eu tenho certeza do que eu estou dizendo. Essa palavra aqui não é minha, é de Deus. Ou tu ouve, ou tu despreza. E tranquilo, cara. Tranquilo. A gente hoje ainda não sofre com falta de igreja. Quem dera tivesse mais. Quem dera houvesse um avivamento e precisássemos de mais igrejas para que lotasse todas elas. Ainda não é. Tem muita igreja aqui na volta. Não tá bom assim? Pastor, eu acho que não. Só quero ir sentar no meu banco, ouvir o sermão e ir embora. Cara, tranquilo. Nós tivemos as entrevistas agora pela manhã e os irmãos estavam dizendo que a igreja anterior era assim. Iam no culto, não tinha comunhão, porque as pessoas nem esperavam o final do culto e ir embora. Cara, vai para lá. Se tu não quer viver essa vida que nós nos propusemos a viver aqui na Soma, vai para essa igreja. Tem tantas outras assim. Tranquilo. Eu vou ficar um pouco mais no perrengue. Eu vou ficar, porque eu não recebo o salário da Soma. Eu recebo ainda já uma ajuda, mas eu não recebo o salário. Eu posso ficar mais um tempo sem. A gente volta, restart e inicia de novo. Não tem problema nenhum. Quem me sustenta é Deus. E eu estou aqui por causa dele. Se não for para ser assim, nós vamos fechar isso aqui. Mas eu quero diferente. Eu quero o contrário. Eu quero ver isso aqui cheio. Eu quero ver o nome de Jesus sendo glorificado. Eu quero que Jesus seja de fato o centro da nossa igreja. Eu quero que Jesus esteja no lugar central da mesa. Eu quero que nós abramos a porta para ele e ele entre e ceie com a gente. Eu quero que Jesus seja o centro das nossas vidas, porque não há coisa melhor do que Jesus, não há nada melhor do que Jesus, é o nome mais lindo, é a pessoa mais linda, é a vida mais linda. É por causa de Jesus que nós estamos aqui. Vamos valorizar isso aqui. É isso que eu quero para nós. É Jesus, Jesus, Jesus. Não há nome mais lindo, nome mais precioso, nome mais poderoso do que o nome de Jesus. Vamos viver por esse nome. É tudo sobre Jesus. Bendito é o nome dele. Bendito é o nome dele. Ou a gente vive assim, cara, ou não vale a pena. Não vale a pena. Inutilidade, mornidão, não vale a pena. Inclina a tua cabeça. Pai, nós queremos neste momento, Senhor, reconhecer as nossas falhas. Nós queremos reconhecer aqui, Senhor, que nós estamos falhando, Senhor, no nosso testemunho. Nós estamos acostumados a vir ao culto, estamos acostumados a viver essa vidinha de igreja e a falta de visitantes, a falta do testemunho, a falta de pessoas convivendo conosco a fim de ver a vida cristã e ouvir sobre Jesus, não nos perturba mais. Nós estamos acostumados com isso, nós nos tornamos inúteis, mornos, e eu quero, Senhor, neste momento, que Tu nos traga ao arrependimento. Traz-nos ao arrependimento, Senhor, para que possamos de fato viver a vida que o Senhor quer de nós. Que
que nós possamos ir. Senhor, Tu disse, ide por todo mundo. Nós não temos que ficar parados esperando as pessoas virem até nós. Nós temos que ir. Envolve esforço, envolve batalha, envolve canseira, envolve cansaço físico, mental, espiritual, mas vale a pena. Por Ti vale a pena, Senhor. Traga-nos ao arrependimento. Em nome de Jesus eu te peço, olha para nós, Senhor, e tira de nós essa mornidão, tira de nós a mornidão, a indiferença, a inutilidade, em nome de Jesus. Ajude-nos, Senhor, a vencermos o nosso orgulho, em achar que porque agora estamos num local que nos serve, é suficiente para nós. Nós temos nossas cadeiras aqui, temos um telão agora, nós temos as coisas acontecendo. Agora nós somos orgulhosos e achamos que não precisamos de mais nada. Se for assim, tira tudo isso de nós, Senhor. Se for assim, remove essas coisas de nós. Se isso estiver nos prejudicando, tira daqui. Tudo aquilo que nos prejudica, remove de nós, Senhor, por mais dolorido que seja. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se o nosso olho nos faz pecar, nos faz entender isso, para que arranquemos o olho. Se a nossa mão nos faz pecar, nos dê discernimento para que possamos cortar lá fora e não mais pecarmos. Se o nosso telão nos faz pecar, tira de nós, Senhor. Mas não deixe que Jesus seja enviado para o lado de fora daqui. Não deixe, Senhor, que nós venhamos aceitar esse orgulho, essa mesquinharia. Em nome de Jesus eu te peço, traga-nos, Senhor, o arrependimento aos nossos corações e uma postura diferente da que estamos tendo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. E por fim eu te peço, Senhor, ajude-nos a convidar Jesus à nossa vida, a convidar Jesus, a nos aproximarmos de Jesus, a abrirmos a porta para Jesus, tanto como igreja como individualmente. Que nós possamos, Senhor, ter um relacionamento maior com Jesus, que nós possamos ter uma vida mais próxima de Jesus, que nós possamos ter uma comunhão maior com o Senhor. Em nome de Jesus é que eu te peço. Em nome de Jesus eu te peço.